Livre-arbítrio. Questão 843. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. O nosso livre-arbítrio, ele tem algumas limitações técnicas que nós precisamos entender. Todos nós temos o livre-arbítrio daquilo que podemos, daquilo que não podemos fazer, temos a intuição de não fazer aquilo que não podemos e também temos a inspiração de fazer aquilo que devemos. A ação de fazer consiste no livre-arbítrio. E, portanto, nós podemos ter, dentro do nosso contexto kármico, morrer em um acidente. Em um dado momento, a gente vai tomar maquinalmente aquela decisão, aquela atitude, e o acidente acontece. E outros têm a predisposição a. Não quer dizer que tem que acontecer, mas é uma predisposição. Se ele for por aquele caminho, acontece. É o caso da AIDS. A pessoa nasce e fala, não vá para a promiscuidade que você vai desenvolver a AIDS. A pessoa vai, paga para ver, desenvolve. Então, o livre-arbítrio tem sempre que passar por um crivo da razão, um crivo do raciocínio, do entendimento, para que a gente tome ou deixe de tomar esta ou aquela ação. E isso vai depender de cada um de nós e do grau de sintonia que nós temos com o plano espiritual superior. Por isso que vai fazer a diferença o livre-arbítrio. Quanto mais consciente, mais responsável, mais desenvolvidas nossas percepções psíquicas, mais centrados e equilibrados, menos problemas nós vamos passar. E o nosso destino, ele é muito influenciado pelo livre-arbítrio. Então, as escolhas que nós fazemos fazem toda a diferença para que nós tenhamos uma boa encarnação aqui ou uma encarnação que vai nos trazer muitos sabores no futuro. Então, nós temos que estar sempre prontos a nos perguntar: o que eu vou fazer é bom? Causa prejuízo a alguém? Ajuda alguém? São perguntas básicas que a gente tem que estar sempre fazendo para nós mesmos. Isso vai me trazer um prazer momentâneo, mas que depois vai trazer dissabores para minha família, para aqueles que eu conheço. A gente tem que estar sempre atento, porque às vezes por causa de um momento de minutos de prazer, a pessoa ela estraga a sua encarnação toda. No caso, o livre-arbítrio está em cada ação. O que vai definir o nosso futuro, nosso destino futuro, são as nossas atitudes, as nossas ações. Então, a gente tem que prestar atenção que o livre-arbítrio está no direito que nós temos de escolher o fazer e o não fazer. Aquele segundo de impulso que você tem para tomar uma atitude, toma ou deixa de tomar, vai definir o seu destino. Então, você está numa estrada, você quer andar com uma velocidade acima do normal e tem uma curva. Aí você pensa, eu devo reduzir bem a velocidade antes. Aí não reduz, entra naquela curva, tem óleo, roda na pista, estando em alta velocidade, o estrago é muito maior do que em baixa velocidade. Então nós temos que ficar muito atento nas atitudes e ações que nós venhamos a tomar para não passarmos por situações desagradáveis, não passarmos por problema que não deveríamos passar. Questão 844. Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? A liberdade de agir, desde que haja vontade de fazê-lo. Mas, nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Então, todas as nossas ações, todas as nossas atitudes estão sempre subordinadas a algum outro fator. O livre-arbítrio reclama um certo discernimento que a criança não tem. Assim como determinados espíritos tomam certas atitudes, certas ações e arcam com as consequências depois. Portanto, os presídios estão cheios de pessoas assim. O que nós temos que procurar fazer? Nos educar nossos impulsos, e isso não é tão simples,
para sermos mais comedidos, pensarmos mais sobre fazer e não fazer. Porque a tentação de fazer, nós vamos passar, faz parte do nosso karma. Mas a ação de fazer é a que vai fazer a diferença. A Joana de Ângeles tem uma frase que achei interessante. Pensa e te reconhecerei. Haja e saberei quem és. Então, pensar coisas erradas, nós pensamos normalmente. Agir para fazer as coisas erradas, aí é uma situação mais delicada, uma situação mais complexa, que todos nós temos que treinar e nos educar para que isso não aconteça, para não tomarmos essas atitudes, essas ações negativas ao longo da nossa existência. Questão 845. Não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer? E um detalhe interessante que um evangelizador estava contando, que ele estava falando do livre-arbítrio, que é o direito que a gente tem de escolha, fazer as escolhas, de fazer, e tinha uma criança de mais ou menos 9 anos, aí ele falou assim, ô tio, não existe nada de livre-arbítrio não, tudo que eu quero fazer, minha mãe falou, não pode, não pode, não pode. Aí eu falo, mãe, eu quero fazer isso, não pode, não pode, não pode. Que livre-arbítrio que tem esse? Bom, aí nós vamos entender que tudo tem um limite de acordo com a idade. Mas sempre vai existir não pode perante a lei. Porque se a sua vontade é de fazer alguma coisa que prejudica o outro, certamente tem uma lei que diz, se você fizer isso, acontece aquilo. Ou seja, tem um limite perante a consciência nossa e um limite estabelecido pela lei dos homens para dominar exatamente esses nossos impulsos. O que está perguntando aqui são os nossos instintos. Se a gente não passar por um processo de educação dos nossos atos, dos nossos impulsos, a gente acaba criando situações complexas para nós mesmos. Por isso existe todo um aparato para proteger a criança, para educar a criança. E se você não educa a criança, não impõe a ela limites, ela vai crescer com seus instintos, trazendo problema para si mesmo, para o futuro, e a responsabilidade dos pais também é pertinente à má ação que tiveram durante o período da infância para polir e tolher determinadas ações dessa criança. Vejamos a resposta dos espíritos. As predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar, conforme seja este mais ou menos adiantado. Elas podem arrastá-las à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que tenha vontade de resistir. Lembrai-vos de querer é poder. E aí nós temos que ver o que tem muitos conceitos. Além de tudo que nós falamos, tem a ação dos espíritos para que aquilo aconteça. Então, aí a gente vai ver a questão 459, que diz que os espíritos influenciam o nosso pensamento, influenciam a nossa vida, muito mais do que imaginamos. Então, tem a ação dos espíritos, tem as nossas tendências, e aí vem os espíritos ajudando, mas também tem os protetores que tentam nos desviar daquela situação, e querer com vontade firme é poder. Mas não é aquele querer de fazer um pedaço de papel virar uma nota de dinheiro. Pode até existir médium que faça isso, mas nós temos que lembrar que esse querer, a nossa transformação, recorrer à oração, pedir a Deus pela nossa transformação, vai sempre vir ajuda, porque os espíritos têm como função ajudar com que a humanidade melhore-se moralmente. O mais, também pode existir espírito que nos ajudem, desde que estejamos caminhando de uma forma consciente, responsável, para um processo de estabilização do sentimento e de melhoria íntima para crescermos para Deus. Então vamos ver o que ele traz aqui na questão 361. Qual a origem das qualidades morais boas ou más dos homens? São as dos espíritos nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o vicioso de um espírito mau? Sim, mas
dizia antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois, do contrário, poderia fazer crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônio. E aqui nós temos que, então, ampliar nossos conceitos e entender que, na época do Kardec, ainda não existia psicologia. Então ele falava espírito mais depurado, menos depurado, mais adiantado, menos adiantado. Hoje nós podemos dizer mais ou menos atormentado pelos seus conflitos. Não estamos mudando a história do Kardec. Estamos modernizando a interpretação. Porque se você fala um espírito mais adiantado, mais atrasado, vamos pegar o exemplo do livro Iniciação à Viagem Astral. Miramês e sua equipe vão prestar socorro a uma família no interior do Ceará, cujo pai de família havia sido um papa e ele tinha nascido, então, e a partir de um determinado momento ele teve lepra. E a família era muito bagunçada, muito tumultuada, era uma coisa assim bem surreal. Lendo o livro vocês vão descobrir. Bom, a gente não pode falar que aquele espírito era atrasado. É um espírito comprometido perante a lei e atormentado por seus conflitos. Então, esse detalhe faz uma grande diferença. Lembrando que Kardec disse que a doutrina espírita poderia ser ajustada segundo aquilo que a ciência trouxesse para nós. E a própria doutrina espírita nos dá a condição de aprimorarmos o conceito. O conceito está certíssimo. O espírito que está encarnado naquela pessoa, naquele momento ele disse menos puro. Imperfeito já está de bom tamanho. Que imperfeito, se nós estamos atormentados por conflitos, atormentados por compromissos kármicos, nós somos ainda imperfeitos. Tá certo? Então, entender de uma forma mais ampla. Porque a pessoa fala assim, fulano é um espírito muito atrasado. Não, não é não. Muitas das vezes ele está atormentado por grupo de espíritos imperfeitos, cheio de conflitos, cheio de sentimento de vingança. Tirou aqueles espíritos, muda. E a função nossa é o quê? Como trabalhadores da seara espírita? Orientar espíritos. Se você fala, eles são muito atrasados, ele fala assim, olha, nós somos atrasados, vamos continuar atormentando a pessoa aqui. Entendeu? Olha, você está cheio de conflitos, você tem que se evangelizar nesses conflitos. Opa, eu sou diferente, não sou? Então, essa questão da palavra, ela tem efeito muito forte, principalmente para os espíritos. Se você afirma, fulano é um espírito atrasado, só espírito atrasado acompanha ele, acomoda-se ele e os espíritos. Somos atrasados, então, Agora, vocês são espíritos imperfeitos, já deu uma conotaçãozinha melhor, né? Aí, estamos imperfeitos, para chegarmos a Deus nós temos que nos aperfeiçoar, então vamos correr atrás. Mas quando você usa a palavra atormentado por conflitos, denota que você está doente. E aí você quer se melhorar. E você precisa de se melhorar e fica mais acessível você entrar na mente desses espíritos com palavras adequadas e resgatá-los daquela situação. Então é importante observar esses detalhes. Um detalhe da palavra muda muita coisa. Não que aqui esteja errado, mas os conceitos linguísticos mudaram e a psicologia trouxe para nós um novo entendimento dos conflitos existenciais dos seres humanos, que vem somar aquilo que a doutrina espírita ensinou. As pessoas que estão com problemas psíquicos, eles estão assediados por espíritos que têm problemas psíquicos muito parecidos. Sempre somando. Questão 846. Sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo? E, se essa influência existe, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? É inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria, que pode embaraçar-lhe as manifestações. Portanto, existe uma diferença entre alma e espírito. O espírito é quando você está livre do corpo físico no mundo espiritual. E a alma quando você está preso a um corpo físico no mundo carnal. E por que tem essa diferença? Você, como espírito, você pode ter plena consciência que você não pode ganhar na Mega Sena. E você, como alma, você tem o sonho de ganhar na Mega Sena. São duas situações distintas entre alma e espírito. Porque se você ficar rico, você pode ser muito bonzinho e querer ajudar quem não pode ser ajudado,
ou você pode se tornar muito egoísta, ou pode encontrar com pessoas que você não poderia encontrar. Que tem isso também. Tem pessoas que nós não podemos e não devemos encontrar. Então, são conjuntos de situações que marcam a nossa existência. E por isso, nós temos que agir de forma condizente com as nossas necessidades evolutivas. Daí vem que, nos mundos onde os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente. Porém, o instrumento não dá a faculdade. Além disso, cumpre-se distingue as faculdades morais das intelectuais. Tendo um homem o instinto do assassínio, seu próprio espírito é, indubitavelmente, quem possui esse instinto, que lhe o dá. Não são os seus órgãos que lhe o dão. Mas aqui, nós temos que prestar atenção em um detalhe. O instinto assassino na pessoa é quando ela está intoxicada por epasulfuro, alumínio e mercúrio. As pessoas intoxicadas por essas substâncias, elas têm o ímpeto de matar. E o alumínio, por exemplo, quando a pessoa é intoxicada por alumínio, se ele vê uma faca, ele pensa ou em se cortar ou cortar o outro. Mas ele tem medo de sangue, então ele não faz. À medida que você se desintoxica dessa substância, você deixa de ter aquele ímpeto. Então nós estamos aqui na Terra para crescermos e nos aperfeiçoarmos. No dia que a ciência da Terra entender os benefícios da homeopatia na saúde humana, nós vamos entender esse processo. Ah, mas e o Evangelho? É um outro processo de você se evangelizar. E à medida que você se evangeliza, você educa os seus conflitos. E aí você começa a evangelizar seus sentimentos, educar seus conflitos, até que você controla a sua mente. Ao ver uma faca, você não tem esses ímpetos de matar, essa vontade de matar. Mas, em compensação, as outras doenças que o alumínio provoca no seu organismo, elas estão lá para serem tratadas. Então, é importante que a gente entender que determinados ímpetos, determinados impulsos vão ser tratados, vão ser trabalhados de uma forma a nos ajudar a ser melhor. Recentemente, vi um vídeo de uma palestrante espírita em que ela explicava a questão da influência da matéria sobre o corpo. Se um profissional da saúde, um médico, aplica uma anestesia em alguém, o que vai acontecer? A pessoa vai ficar paradinha. Então, a matéria, dependendo do elemento que você põe no corpo físico, existe a influência, sim. O espírito também vai ficar ali quietinho. Então, nós temos que compreender que as interações que nós temos na vida, as escolhas que nós fazemos, inclusive as escolhas alimentares, vão influenciar o nosso corpo físico, para que nós tenhamos saúde ou para que nós tenhamos adoecimentos em decorrência daquilo que a gente escolhe, inclusive na alimentação. E outros fatores mais. Assim como os elementos influenciam, que se você beber uma bebida alcoólica ou uma droga ilícita, você sair dirigindo e causar um acidente, você não tem como um mecanismo de defesa alegar que foi um acidente. Foi uma situação em que você sabia que você corria o risco de provocar aquilo, porque você ingeriu algo que te deixe em estado alterado de consciência. E assim, à medida que as pessoas forem compreendendo a homeopatia, vão ver que muitas substâncias são tóxicas e nos deixam em estado alterado de consciência. Semelhante ao bruto, e ainda pior do que este, se torna aquele que nulifica o seu pensamento, para só se ocupar com a matéria, pois que não cuida mais de ser premunir contra o mal. Nisto é que incorre em falta, porquanto assim procede por vontade sua. Aí pede para ver a questão 367 e seguinte, que está no capítulo 7 da segunda parte. Controlar o pensamento é fundamental. Não é porque você está contaminado por certa substância que justifica você cometer o crime. Porque você só vai cometer se você não tiver auto-evangelização suficiente, e aí entra uma série de outros detalhes, uma série de outras circunstâncias que vão te deixar agir ou vão te impedir de agir. Portanto, evangelizar-nos
é importante para nós tomarmos consciência dos fatos que são positivos, que são negativos, e começar a nossa autoeducação. Isso é fundamental para a nossa vida, é necessário ao nosso processo evolutivo. Questão 847. Da aberração das faculdades, tira ao homem o livre-arbítrio? Já não é senhor do seu pensamento aquele cuja inteligência se acha turbada por uma causa qualquer, e, desde então, já não tem liberdade. Essa aberração constitui, muitas vezes, uma punição para o espírito que, porventura, tenha sido, noutra existência, fútil e orgulhoso, ou tenha feito mau uso de suas faculdades. Pode esse espírito, em tal caso, renascer no corpo de um idiota, como o déspota no de um escravo, e o mal rico no de um mendigo. O espírito, porém, sofre por efeito desse constrangimento, de que tem perfeita consciência. Está aí a ação da matéria. Questão 371 e seguintes. Então, nós temos que prestar atenção em como nós agimos aqui nessa vida. Quando estamos nas primeiras questões falando do livre-arbítrio, as atitudes que nós tomamos aqui atraem espíritos para interferir na nossa relação e também atrai condições daquilo acontecer. E para o mal é muito fácil, porque o espírito para fazer o mal está sim no mundo espiritual. E para fazer o bem, eles estão muito ocupados no trabalho do bem e esperam que nós façamos o melhor possível. Embora todos nós tenhamos sempre alguém do bem por perto para nos proteger, desde que tenhamos conquistado esse direito pelas ações no bem antes desta encarnação e também no plano espiritual. E também aqueles abnegados companheiros do passado que falam, eu vou te proteger. E aí há um jogo de forças em que você tem que procurar se educar para que você possa sintonizar com as forças do bem e agir segundo as forças do bem. Na questão 371, tem algum fundamento ou pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Nenhum. Eles trazem almas humanas, não raro mais inteligentes do que supondes, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispões para se comunicar, da mesma forma que o mudo sofre da impossibilidade de falar. E assim nós temos que ver cada situação, cada um no seu momento, cada um na sua condição, de vivenciar aquilo que nós precisamos vivenciar, aquilo que nós precisamos nos adaptar para a construção e edificação do bem. Vamos ser bastante atentos, vamos ficar bastante vigilantes para sabermos discernir. E aqui ficou bem claro aquilo que nós explicamos anteriormente com relação a espírito atrasado, espírito adiantado, espírito imperfeito e atormentado, que é o termo mais condizente. Portanto, aqui ele fala que podem ser aquelas pessoas que estão sobre um tormento mental muito grande, sobre a limitação mental do discernimento, como a doença mental, é um espírito muitas das vezes mais inteligente do que a gente supõe. Mas tem uma insuficiência que o impossibilita de tomar uma ação comum, como todos os homens, por causa de erro do passado. Portanto, ele é um espírito comprometido com a lei, um espírito atormentado, e acompanhado de espírito mesmo jaz. Questão 848. Servirá de escusa aos atos reprováveis o ser devido à embriaguez, à aberração das faculdades intelectuais? Não, porque foi voluntariamente que o ébrio se privou de sua razão, para satisfazer a paixões brutais, em vez de uma falta comete duas. Portanto, o embriagar-se, drogar-se, ser culpado duas vezes perante as leis dos homens, perante as leis espirituais, as leis divinas. Vamos ficar atentos nesse detalhe, vamos ficar vigilantes para não cometermos certos erros que podem nos comprometer e comprometem espiritualmente e também nessa vida material aqui. Cada um de nós temos as nossas responsabilidades e os nossos compromissos. Devemos, pois, agir com mais segurança, com mais responsabilidade, para sabermos discernir o que é certo do que é errado, do que é bom, do que é ruim.
O tempo todo nós temos que estar discernindo, vigiando. Os índios têm uma característica interessante. A criança pegou uma varinha e foi bater numa cobra. A mãe não foi lá pegar a criança. Deixou. A criança bateu, até que a cobra ficou chateada com aquelas varadinhas que tomou, deu uma picada na criança. Aí ela foi dar socorro para a criança. E a pessoa que estava fazendo a reportagem ficou apavorada. Falou, mas por que você não tirou a criança? Por que você não fez nada? Falou, se eu for lá fazer por ele o que ele tem que fazer, ele não aprende. Aí a gente tem, por isso que os espíritos não fazem tudo para nós. Porque se eles fizerem tudo que a gente tem que fazer, a gente não aprende. Vamos então ser firmes na nossa posição, vamos ser vigilantes para sermos bons servidores, bons seguidores do Cristo e sermos aqueles que realmente, efetivamente trabalhamos para que o bem aconteça na nossa vida. Não precisamos chegar a uma condição extrema quanto a do índio, mas temos que chegar sempre a um bom senso, de orientar com firmeza na hora certa e recompensar também na hora certa. Questão 849. Qual a faculdade predominante no homem em estado de selvageria? O instinto ou o livre-arbítrio? O instinto, o que não o impede de agir com inteira liberdade, no tocante a certas coisas, mas aplica como a criança essa liberdade às suas necessidades e ela se amplia com a inteligência. Consequentemente, tu, que és mais esclarecido do que um selvagem, também és mais responsável pelo que fazes, do que um selvagem o é pelos seus atos. Quanto mais esclarecido, quanto mais consciente nós devemos ser. Então, se você se envereda, por exemplo, pelo meio político, tem um grande cabedal de conhecimento. Se você enveredou por qualquer profissão, você fez uma faculdade, você estudou, e todos os atos contrários às leis de Deus que você cometer, vai ser muito mais grave do que aquela que comete um analfabeto. Portanto, não vem com essa, eu não acredito em Deus, eu não acredito em Espírito, dane-se, eu vou agir assim mesmo. Vai se arrepender amargamente depois. Por isso, nós temos que entender, nós temos um Espírito e prestaremos contas a Deus, seja qual profissão estivermos e em que condições estivermos. E aí temos que ter a responsabilidade de agir de forma consciente perante as leis divinas. Questão 850. A posição social não constitui, às vezes, para o homem, obstáculo à inteira liberdade de seus atos? É fora de dúvida que o mundo tem suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta. Deixa-vos, entretanto, a responsabilidade de nenhum esforço empregardes para vencer os obstáculos. Nós já entrevistamos pessoas que para ter um prato de comida ela tinha que cometer atos que hoje a consciência dela cobra como que eu fiz isso. Falei, mas de que forma você conseguiria comida? Era só com essa troca que eu conseguia comida, porque ninguém me dava sequer trabalho. Falei, então você não tem que se punir por causa disso. Você tem que ver que agora, a partir de agora, você não faz mais assim. Você toma outras atitudes, toma outras ações e você age sobre outros parâmetros. Então, nós precisamos de entender que em cada condição que nós estivermos, nós vamos passar por testes, por provas, por situações que nos levam à tomada de consciência. Se, a partir dali, você entendeu que o mundo é injusto, que o mundo tem suas malícias, suas maldades, e que você tem que se reeducar, você tem que se reestruturar emocionalmente para você viver e vivenciar bem as leis divinas, aí você cresceu. Mas se você ficar chorando, eu fiz errado, você não vai crescer. E o mais importante, tome consciência, avalie os fatos pelos valores que tinham naquele momento e lute para que outras pessoas não caiam naquele mesmo processo, naquela mesma situação. Porque muitas das vezes, conforme já está dito ali que a pessoa que foi rica nasce como um mendigo, ou nasce em extrema miséria, para tomar consciência das suas responsabilidades e agir de forma compatível com as necessidades evolutivas que possui. E nós também, como pessoas da sociedade,
temos que compreender que se nós podemos fazer algo mais pelo nosso semelhante, é nosso dever fazer. Porque quando nós não fazemos a nossa parte e o outro cai, nós somos corresponsáveis. Aquela pessoa estava ali ao nosso lado, nós podíamos ajudar e deixamos, por exemplo, que caísse na delinquência, por falta, às vezes, até do necessário. Então, nós temos que entender também que nós temos que fazer o nosso melhor, que nós podemos ajudar em determinados momentos, e isso deve ser uma prática diária nas nossas vidas. Porque se o outro, nós tínhamos a oportunidade de ajudar e nós não ajudamos, nós somos corresponsáveis. E a questão 793 e 930, do mesmo Livro dos Espíritos, vai trazer para nós a dimensão da nossa responsabilidade quando conhecemos as regras de Deus, as regras da lei, e negligenciamos. Vamos ficar atentos, vamos ficar vigilantes, como nós estamos nos conduzindo frente às dores e às dificuldades dos outros.